Olá pessoal, esse aqui é o canal Todavia e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Gerações emergentes ou gerações contemporâneas. O que pensam as novas gerações sobre o cristianismo? Afinal, quem são as novas gerações? Acompanhe tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Quando a gente fala de pós-modernidade, o assunto pode se tornar um tanto quanto abstrato, mas uma das maneiras de torná-lo mais palatável e compreensível é por meio dos estudos geracionais. Esses estudos surgiram no contexto norte-americano e enfocam aquela sociedade, mas logo eles foram adaptados para outros países e outras realidades. E a relação entre estudos geracionais e pós-modernidade é que todas as gerações, a partir da década de 60, são marcadas pela influência do período pós-moderno. Então você consegue ver em cada uma dessas gerações características da pós-modernidade, o que torna a pós-modernidade mais tangível, mais próxima da realidade das pessoas comuns. A teoria surgiu com os estudos de Strauss e Howell, e a partir daí surgiram diversas publicações abordando o mesmo assunto. A premissa é que cada geração é um bolsão de tempo, no qual os indivíduos que nasceram naquele período são marcados por determinadas características históricas. Isso equivale a dizer que todos os indivíduos de uma mesma geração exibem o mesmo perfil, uma vez que foram marcados pelos mesmos acontecimentos históricos, ideologias, revoluções e advento de novas tecnologias. Muito embora os indivíduos sejam únicos, em muitos aspectos a gente trata de uma condensação relativa, com características muito similares e tendências em cada geração. Em geral, o ciclo de cada geração dura por volta de 20 anos. Especialmente para gerações mais recentes, pode-se dizer que há uma transferência do paradigma analógico para o paradigma digital. As novas mídias agora deixam de ser simplesmente canais de informação para se tornarem instrumentos importantes para a virtualização da vida. Sendo que o ciberespaço traduz, favorece e promove uma nova revolução da civilização como um todo. Alguns chegam mesmo a colocar o Vale do Silício, conhecido pelas suas inovações tecnológicas, como o maior contador de histórias, superando mesmo Hollywood. Graças à revolução midiática também, há a ilusão de que as pessoas não estão mais sozinhas e que elas podem se conectar em tempo real com quem elas quiserem em qualquer parte do mundo. E olha que isso não é pouca coisa não. Pode-se dizer que tantas pessoas conectadas promove o surgimento da sociedade civil mais ativa, franca e globalizada que o mundo já conheceu. Claro que também há aspectos negativos, como a chamada distração epidêmica devido ao saturamento de informação em tempos de rede social. E hoje mesmo os psiquiatras e psicólogos estão tratando de comportamentos não sadios associados à internet, como vício, uso compulsivo, dependência patológica ou uso problemático. E há mesmo estudos que comprovam que esse problema relacionado ao uso excessivo da tecnologia causa alterações cerebrais, comparáveis mesmo ao uso de drogas ilegais como maconha, cocaína, etc. Uma vez que a cybercultura é fundamental para entendermos as gerações emergentes atuais, vamos procurar compreender esse fenômeno agora um pouquinho de forma mais detalhada. Quando se fala de gerações emergentes, se pensa em dois grupos sociais. O primeiro deles é a chamada geração Y. E quando se fala de geração Y, está se enfocando um grupo que deve as suas características ao advento da internet comercial. Uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center apontou que apenas 2% dos componentes desta geração não usam a internet, comparados a 6% de indivíduos de gerações anteriores, como a geração X, e 14%
dentre os chamados Baby Boomers. Vale lembrar que os Baby Boomers são aqueles que nasceram no período pós-guerra, a partir da metade dos anos 40 até mais ou menos metade dos anos 60, enquanto os indivíduos da geração X nasceram na metade de 60 até o finalzinho dos anos 70. Já a geração Y também é conhecida por muitos nomes. Geração Internet, geração Nintendo, Millennials, Echo Boomers, geração 2001, N-Gen, geração Eu, próxima geração, I-geração, crianças troféus, adultos emergentes, 20 e poucos, geração bumerangue, adolescentes, entre outras nomenclaturas. A seguir você acompanha uma tabela com algumas nomenclaturas e períodos que diversos autores estimam para a geração Y. É notável que alguns autores inicialmente descreveram a geração Y com períodos extremamente curtos, incompatíveis mesmo com a teoria generacional. Autores mais recentes respeitam a ideia de 20 anos aproximadamente por uma geração. E já se tornou mais comum estabelecer a geração Y a partir dos anos 80, prolongando seu término próximo dos anos 2000. Para efeitos práticos, nós podemos dizer que a geração Y compreende aqueles que nasceram entre 1980 e o ano 2000. E quais seriam algumas características notáveis nesses indivíduos da geração Y? Os jovens da geração Y nasceram num período de extrema prosperidade material. Seus lares contêm 50% mais coisas do que os lares de 20 anos antes. Pesquisas indicam que para 80% dos jovens da geração Y, a expectativa é de se tornarem mais bem-sucedidos financeiramente do que seus pais. E claro, a prosperidade fez com que esses indivíduos se tornassem mais autocentrados. A geração do selfie, preocupada com a atenção ganha nas redes sociais, se trata da mesma que se acostumou com fraldas, copos, brinquedos, mochilas e mesmo relacionamentos descartáveis. É por isso que alguns autores sugerem uma espécie de narcisismo epidêmico acompanhando a geração Y. Outro fator curioso: a geração Y foi criada em meio a crescentes preocupações da sociedade com crianças e jovens. E nesse período, vale lembrar, surgiram livros e programas infantis, como o pioneiro canal de TV a cabo Nickelodeon, voltado a esse público a partir da década de 80 em diante. A geração Y é uma geração que tem muito mais ênfase acadêmica do que outras gerações norte-americanas. No trabalho, são conhecidos como criativos, inovadores e engenhosos. E falando em trabalho, uma coisa muito interessante. Os Baby Boomers, os indivíduos nascidos na metade dos anos 40 até mais ou menos os anos 60, foram conhecidos como pessoas que se casavam com o trabalho. Era muito comum a pessoa trabalhar por 30, 40 anos na mesma empresa. E quando o indivíduo se aposentava, ele reunia os colegas de trabalho, fazia uma festa, cortava um bolo, alguém que havia trabalhado mais tempo com ele falava algumas palavras e pronto, estava aposentado para começar a curtir a sua vida. Já os indivíduos da geração X, que são filhos dos Baby Boomers, são pessoas extremamente preocupadas com os ganhos financeiros. Para o indivíduo da geração X, se uma empresa A paga um salário, enquanto a empresa B oferece mais do que ele ganha, é óbvio que ele vai trocar de emprego. Agora, para a geração Y, não vale nem a questão da fidelidade em relação à empresa, nem mesmo são atraídos pela questão salarial. Para essas pessoas é muito mais a questão da satisfação, a identificação com os valores da empresa. Por isso há um nomadismo em termos de geração Y em relação ao trabalho. E as empresas acabam que investindo muito mais no chamado endomarketing, o marketing interno, para convencer, para fidelizar esses funcionários pertencentes à geração Y. Em geral, pode-se dizer que os indivíduos da geração Y colhem as consequências que os seus avós, os Baby Boomers, fizeram em termos de família, sociedade e religião. Os indivíduos Y estão acelerando a reinvenção da família, iniciada há 40 anos. Jovens adultos são a geração mais pragmática, sobretudo quando chegam ao casamento. Enquanto muitos querem se casar algum dia,
é preciso que isso trabalhe para eles, que as coisas deem certo, carreira, sonhos, casamento, estabilidade financeira, etc. Claro que quando falamos de gerações emergentes no plural, logo vem uma pergunta: e depois da geração Y, quem vem? Você já deve ter visto vídeos no YouTube, programas de televisão, palestras, artigos de jornal e revistas falando a respeito de outras gerações, geração Z, geração Alpha ou qualquer outra nomenclatura. Mas será que essas gerações, supostamente sucessoras da geração Y, são respaldadas por pesquisas? Academicamente falando, não. Nos Estados Unidos, ainda se estuda qual será a geração que vai suceder à geração Y. Não existe, portanto, uma nomenclatura oficial. Talvez a pista mais clara de quem será a próxima geração é dada graças a uma pesquisa realizada pela MTV americana em 2015. Eles reuniram diversos indivíduos da geração sucessora da geração Y e lhes perguntaram qual o nome que representa melhor a sua geração, o nome com o qual eles, os próprios indivíduos, se identificavam. E o nome escolhido por esses jovens adolescentes foi The Founders. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, se falará a respeito da geração The Founders como sendo aquela que sucedeu à geração Y. O que se sabe por enquanto é que a Web 2.0, a interação das mídias sociais, é que tem norteado o comportamento dessa geração ainda sem nome. E o que dizer sobre gerações emergentes e experiência religiosa? Como anda a fé de jovens adultos e adolescentes? Evidentemente, a migração do discurso de fé para as mídias de massa ganhou novos contornos com a revolução digital. Na prática, a vida online influencia tanto a vida offline como a experiência com Jesus. Isso porque desde os primórdios da internet até o mundo contemporâneo, a representatividade de grupos religiosos tem apenas crescido. Isso porque o cyberespaço, embora não seja um ambiente religioso propriamente dito, ele não é de todo dessacralizado. Os primeiros exemplos de comunidades religiosas no cyberespaço remontam ao início dos anos 80 e cybertemples surgiram na década seguinte. No entanto, a democratização da experiência religiosa não significa que todas as religiões gozem da mesma atenção no cyberespaço. Tampouco que líderes religiosos reconhecidos do mundo offline usufruam da mesma notoriedade. Mesmo uma pessoa sem nenhum título eclesiástico pode ser reconhecido como uma referência graças à sua influência nas redes sociais em termos de religião, por exemplo, ou de qualquer outro assunto. A cybercultura também aproxima cristãos com práticas religiosas que ocorrem em qualquer lugar do mundo, sejam elas cristãs ou de outras expressões religiosas. Isso favorece uma fluidez e o fenômeno do sincretismo, que é a aproximação entre diversas religiões diferentes. E a identidade cristã vai se diluindo graças à influência do ethos pós-moderno. E você? Qual a sua opinião sobre tudo isso? O que você pensa sobre as novas gerações? Como você encara o novo perfil religioso que está surgindo? Não se esqueça de deixar aqui os seus comentários. Também curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se você não é um inscrito, inscreva-se agora. Até a próxima semana!